Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais um momento abençoado. Chegamos à nossa 13ª lição da sala de adolescentes, 13 e 14 anos. Graças a Deus, e já aproveito para agradecer ao nosso pastor presidente, ao nosso superintendente, à nossa equipe de mídia e comunicação da igreja, a toda essa equipe que faz com que a gente possa interagir com algumas reflexões pedagógicas, didáticas nas lições. Chegando o final do trimestre, é claro que a tarefa difícil para nós, professores, é deixar esse gostinho de quero mais da lição que está se acabando e aquela saudade da lição que ainda vem. Então, você vai fazer aquela retrospectiva da lição e já apresentar a nova lição. Mas a lição de hoje, a lição de número 13, ela é uma lição muito gostosa. Falar das parábolas de Jesus é algo fenomenal. E tratar sobre o filho pródigo, né, é sem dúvida uma das parábolas que mais o povo conhece. Contudo, é interessante para você, querido professor, querida professora, tratar a ideia do que é pródigo, do que é prodígio. E parece até uma falta de nexo entre o que o título da parábola diz, filho pródigo, e o que ele faz, né? Então, talvez alguém poderia colocar como título para esta parábola a parábola do filho rebelde, a parábola do filho que despreza a casa do pai, mas é colocado do filho pródigo, daquele que faz um prodígio estando no mundo, mas lembra que na casa do seu pai tem abrigo, tem guarida, na casa do seu pai tem alimento, na casa do seu pai tem suprimentos, e que a proeza dele é se arrepender daquilo que cometeu e voltar para os braços do pai. Quando falamos de parábola, a necessidade de entendermos o quadro geral de uma parábola, desse quadro que trabalha uma parte literalidade, outra não. Então a gente tem que ter muito cuidado com os elementos da parábola. Neste caso, nessa parábola, há ricos ensinamentos. Tá? E aí eu fiquei muito feliz quando me deparei com esta lição. O comentarista colocar como título o amor do pai por seus filhos. Tá? Então, percebe que ele poderia trabalhar aqui a parábola do filho pródigo, de um filho. Mas o comentarista ele vai trabalhar o amor do pai por seus filhos. E neste caso aparece aí 2 filhos. E Deus, né, faz questão de colocar que ama os seus filhos. Aquele que foi e aquele que ficou. E é muito bom o desenvolvimento desta lição. É ótimo o desenrolar por parte do comentarista. E nesse primeiro tópico ele aborda o filho que partiu. Tá? Aquele que a gente chama de filho pródigo, aquele que partiu, que pegou a sua herança, e vocês vão trabalhar sobre herança, podem trabalhar com seus alunos a diferença entre herança e legado, é muito pertinente para ser trabalhado com os adolescentes isso, tá? O que difere de herança, o que difere de legado. Neste primeiro tópico, trabalhar com aquele filho que partiu, pegou aquilo que era seu e foi conhecer o mundo, foi embora. Mas chegou o dia de se arrepender e buscar o amparo paterno. Mas o segundo ponto, ele é muito interessante. Vocês vão trabalhar uma coisa que não é muito trabalhado nas pregações, que não é trabalhado muito na própria parábola do filho pródigo. É do filho que ficou. Normalmente, as exposições,
elas são feitas naquele que partiu, daquele que abandonou as bênçãos, daquele que vai curtir o mundo, daquele que aproveita o que o mundo tem, que cai em desgraça, que depois que reconhece tudo o que perdeu e tudo o que deixou para trás, ele então se arrepende e volta. E, é claro, vocês podem trabalhar ainda nesse primeiro ponto sobre a ideia de arrependimento e remorso. Arrependimento e remorso são sinônimos, contudo, o remorso não é o arrependimento do que causou em si a desgraça, o pecado, mas das consequências que veio por meio deles. Então, é bom trabalhar também a questão do arrependimento e do remorso. E neste segundo tópico, só o título do tópico ele já me chama a atenção. E possivelmente vai chamar a atenção sua também, professor. Olha para aí. O filho perdido que ficou em casa, que ficou dentro de casa. Tá? Então, o comentarista dessa lição, ele consegue colocar até no título uma forma provocativa, gostosa de nos apropriarmos nesta lição, neste tópico de número 2. Aquele filho que ficara não tem nenhum problema com o irmão que se perdeu, com o irmão que foi. Mas quando o irmão retorna, ele mostra que não estava, que não tinha se achado, que não conhecia o amor do pai, que não conhecia o favor do pai, até pelos próprios empregados, que não conheciam a misericórdia do seu próprio pai. Né? E aí ele acaba ficando revoltado com o irmão que saiu, que gastou o que tinha, que voltou, e quando volta se depara com o amor do pai igualzinho de quando saiu. E é justamente aí que vocês vão trabalhar. O amor de Deus não diminui nadinha por conta dos nossos erros, das nossas consequências, dos nossos atos, dos nossos pecados. O amor de Deus permanece íntegro. Agora, é claro que, além do amor de Deus, nós também conhecemos a sua justiça. E aqueles que caíram, aqueles que pecaram, vão conhecer o salário do pecado, vão se deparar com as consequências do pecado. Mas o amor de Deus, ele é eterno. E aí, nós temos então, nesse segundo tópico, a história desse irmão que ficara e que não aceitara a volta do irmão que estava perdido. Tá? Terceiro e último tópico da lição, e aí a gente vai trabalhar sobre o Pai amoroso, este amor de Deus que é derramado sobre a humanidade. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus derramado sobre a humanidade e cabe a cada um de nós, a cada um dos nossos alunos, compreender este amor que assim é trazido pelo próprio Jesus, materializado pelo próprio Cristo, não é? E que foi difundido para toda a humanidade. Ainda na lição dos irmãos, é interessante que o comentarista coloca em um dos parágrafos que o amor que Deus demonstra dos cobradores de impostos e pecadores em nada nega ou anula o seu amor pelos escribas e fariseus. Pelo contrário, tal amor lembra-nos da natureza radical, da graça salvadora que vem ao nosso encontro. E ele cita aqui o comentarista, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo de 8 a 10, que a salvação é pela graça. E isso não vem
de nós, não vem dos nossos alunos, vem de Deus, para que ninguém se glorie, bata no peito, são as minhas obras, são os meus favores, são as minhas caridades, são as minhas esmolas, olha, são os meus bons atos que me levam ao trono da graça. De forma alguma, é a misericórdia de Deus. E esta misericórdia é derramada, espalhada, difundida, disseminada por mim e por você, espalhada por Cristo Jesus, mas nós que disseminamos por todo mundo, porque recebemos esta tarefa de anunciar a todas as criaturas este grande amor de Deus, este Pai amoroso. E muitas pessoas não conseguem compreender porque Deus ele é tão amoroso, porque ele criou a cada um de nós, e aí você vai trabalhar com os nossos adolescentes, com os seus adolescentes, este amor de Deus, este amor do Pai que está na vida de cada um deles. Que Deus te abençoe, que te use poderosamente em mais uma aula nesse trimestre. Nesse momento, como a gente faz a gravação antecipada, eu não estou com a lição ainda do próximo trimestre para lhe apresentar. Mas quando você tiver, já apresente a lição do próximo trimestre, deixe seus alunos com gostinho de quero mais, para que eles possam aproveitar a aula que está terminando e já ficar desejoso para a aula que vem, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.